E agora, gente, para a gente estar avançando aqui na explicação, como o curso não está pronto, eu vou pular toda essa parte, eu quero explicar para vocês um pouquinho quando tudo começou com o Mona Lisa, tá? Então, a gente tem um CO2, que é italiano, é da Decca, e aí foi lançado o Mona Lisa com uma frequência diferente, com um parâmetro diferente, tudo para a região íntima, tá? Com comprovações científicas, o resultado é muito bacana. Surgiram outros lasers que muitas vezes não têm o mesmo resultado do que o Mona Lisa. Então, a parceria que eu tenho aqui, como eu sou muito exigente, eu gosto de ter os melhores junto comigo. Então, se for para mim poder ter um laser no curso de Estética Regenerativa Funcional, que seja o primeiro, tá? E que tem toda a comprovação científica e que seja o Mona Lisa, tá bom? Como ele é um CO2, a gente pode estar utilizando a ponteira cirúrgica para poder fazer a retirada, fazer a cirurgia a laser, tá bom? E tem a parte do íntimo, que aí você vai estar utilizando lá dentro do canal vaginal. E aí, qual que é a principal função dele? É justamente de você estimular a colágeno elastina, tá? E aí eu vou falar, na minha opinião, o que eu acho que ele tem benefício em relação, eu falo a parte interna, em relação ao enigma. Quando a gente fala de incontinência urinária, a gente está falando de um assoalho pélvico que está diferente, tá? E muitas vezes a indicação é cirúrgica. Quando a gente fala de incontinência de esforço, a gente consegue programar o enigma para poder trabalhar o assoalho pélvico e reforçar o colágeno desse assoalho pélvico, tá bom? Isso aí é possível. Agora, quando a gente fala de uma incontinência urinária, muitas vezes eu vou precisar ir além do estímulo de colágeno, eu vou precisar criar uma fibrose. E para mim conseguir criar uma fibrose com enigma, eu vou precisar ficar muito tempo, tá? E aí é aquele negócio da proposta terapêutica. A gente não tem proposta terapêutica de criar fibrose, a gente tem proposta terapêutica só de estimular colágeno, tá? E aí eu acho que é interessante realmente uma pessoa que tem uma incontinência urinária, muitas vezes até estimular com enigma, estimular com um laser e ainda fazer a fibrose com o Mona Lisa, tá? Então, muitas vezes, a associação de técnicas é muito mais interessante do que eu querer excluir uma coisa ou outra. Na parte de estímulo de colágeno, é a mesma coisa. Eu consigo estimular a mesma quantidade de colágeno elastina do que o Mona Lisa, tá? Com um grande diferencial. A nossa ponteira ela é menor, então as pessoas que trabalham as pessoas que têm trofia, tá, vão ter uma dificuldade muito maior de receber uma sessão de Mona Lisa do que receber uma sessão de enigma, tá bom? O benefício é igual. A trofia é quando está muito fechado. Muito fechado. É melhor o enigma? É melhor o enigma, porque o profissional ele vai ter muito mais facilidade na penetração do enigma do que na penetração do laser. O resultado é igual, mas pelo próprio tamanho e a condição que está a vagina, a gente consegue perceber claramente que um tem uma indicação melhor do que o outro. Outra indicação que eu acho que não fica muito bem clara em relação ao laser, tá? Quando a gente fala em fazer um laser facial, a gente trata muito uma pele que tem irregularidade. Porque o que a gente quer fazer numa pele? Deixar ela mais lisinha possível. A gente quer estimular colágeno, mas a gente quer deixar ela mais lisa possível, né? E esse não é o grande benefício do laser em relação ao canal vaginal. Porque a gente vai ver que a proposta de regeneração, principalmente quando você faz o laser, é o tecido ficar com mais rugosidade. Quando eu faço laser, eu não fico mais liso como acontece na pele. Eu fico com mais ruga no canal vaginal. Porque a característica nossa da pele é diferente da característica que a gente tem no canal vaginal, tá? E isso eu vou falar melhor para vocês. Mas literalmente não tem o porquê, no rosto sim. Eu poderia falar, olha, uma pessoa que tem fotoenvelhecimento,
é melhor fazer o laser do que fazer a criofrequência. Uma pessoa que tem cicatriz de acne, é melhor fazer o laser do que fazer a criofrequência. Uma pessoa que tem muita marca de expressão, tá? E não é a pele molinha, não é problema de pele, de lifting, tá? É melhor fazer o laser. O laser, ele vai entrar como se fosse uma lixa, deixando aquela pele mais lisa, mais clara, tá? E esse grande benefício do laser na pele, eu não tenho esse benefício no canal vaginal. Vocês entenderam? Então, por isso que a Clara Santos fala que a radiofrequência é melhor do que o laser. Não é que é melhor. Na verdade, é o mesmo resultado, mas eu tenho uma o aparelho consegue ser mais anatômico para a região que tem que ser tratada. Então, nisso ele é melhor. Mas se for o foco do meu cliente cirurgia íntima, ele não vai ficar satisfeito. Se eu quiser vender o Enigma para quem quer trabalhar um lábio maior, outro lábio menor, entendeu? Redução de pequenos lábios, ele não vai ficar satisfeito. Então eu tenho que entender o que o meu cliente quer, para depois eu saber qual que é a tecnologia que eu vou estar indicando. Então a parceria com a Lúcia vem em cima de potencializar os resultados, porque não tem problema de eu utilizar um e utilizar o outro, tá? Do mesmo jeito que aqui a gente tem a combinação do CO2 fracionado com a criofrequência e dá ótimos resultados, eu também posso ter a combinação, sim, do Mona Lisa com o Enigma e ter ótimos resultados, tá? Então, é o primeiro, faz parceria com a gente e eu gosto muito dessa terapia, tá? Um aluguel do Mona Lisa está na faixa de R$ 2.500. Agora nós vamos falar do Termiva. O Termiva foi a primeira tecnologia de radiofrequência para área íntima. Então aquele negócio, tem hora que não precisa ser o melhor, basta ser o primeiro, para ganhar o nome e pronto, acabou. E virar referência, tá? Mas não quer dizer que você foi o primeiro, que você é o melhor. Eu posso falar de novo da criofrequência, que a gente foi primeiro e a gente é o melhor, entendeu? E eu acho um absurdo o pessoal chamar o que estão apresentando de criofrequência, entendeu? Mas enfim, voltando aqui, como que funciona esse equipamento? O modo de emissão dele é capacitivo, tá? E eu consigo, na verdade, ele é monopolar e eu não sei se ele é capacitivo ou resistivo. Porque o Termiva, ele tem a tecnologia de capacitiva para o corpo. Mas como eles às vezes pintam de metal a ponteirinha, eu não sei se é capacitivo ou se é resistivo. E é um dado que eu não consegui achar nos estudos e nem no site, eu não consegui achar. Mas enfim, se ele for resistivo ou capacitivo, não importa. Por quê? Ele nem vai precisar utilizar camisinha, ele nem vai precisar de ir para autoclave, porque ele é descartável, tá? E aí a gente consegue ver que ele tem uma anatomia diferente, ele é mais fininho, então ele tem uma grande vantagem em relação ao Enigma, que é realmente, nessa própria ergonomia, você não cutucar o colo do útero. Não é que não consegue cutucar, mas você consegue diminuir a chance de você cutucar o colo do útero, porque o colo do útero a gente sabe que é muito vascularizado e o nosso trabalho todo tem que ser feito no canal vaginal e não no fundo, tá bom? Então tem a técnica de aplicação, mas é importante a gente entender quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Em relação aos pontos fortes do Termiva, ele foi o primeiro, é um ponto forte. Ele tem a ponteira descartável. Pode falar que é um ponto forte? Depende do público-alvo. Se o meu público acha que R$ 1.500 de consumível por uma ponteira é legal, então é um ponto forte. E para mim seria um ponto fraco. Ter um cliente que pode pagar R$ 1.500 na sessão já é difícil para mim, né? E vai pagar isso só de consumível e o médico não vai ganhar nada? Então eu vou ter que cobrar aí pelo menos uns R$ 4.000, R$ 3.000 numa sessão. Quanto tempo vai durar essa sessão? 30 minutos, tá? Por que eu vou ter que trabalhar 30 minutos? Eu vou trabalhar um interno e externo com 30 minutos. Por quê?
Imagina o seguinte, eu pego o Enigma e consigo trabalhar todo o canal vaginal ao mesmo tempo. Aqui é só o ponto que eu tenho, esse metal, que está pintado de metal, que seja, trabalhando, porque ele tem uma placa receptora, aqui não tem placa, mas toda a tecnologia monopolar eu preciso de colocar uma placa, tá? E aí a gente sabe que a radiofrequência funciona com uma corrente elétrica mais a onda eletromagnética. E aí o que vai acontecer? Vai fechar circuito, essa corrente elétrica ela vai fechar circuito com a placa. Então aqui você tem um polo e a placa vai ser outro. Então um é positivo e o outro é negativo. Com isso você tem uma profundidade maior. Qual é a vantagem de ter uma profundidade maior num tecido que é tão fino? Se com multifrequencial a 1,5 cm eu consigo trabalhar até a nível muscular. Qual que é a vantagem? Aonde eu falei que para vocês a gente tem que parar um pouquinho e pensar e não simplesmente copiar o primeiro, porque muitas vezes o que vem depois pode ser melhor do que o primeiro.